Olá a todos! Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre organização de dados em arquivos. Tá? O arquivo para o computador é só um fluxo de bytes, tá? Então você só tem zeros e uns ali. Para nós, eles são sempre organizados na forma de campos e registros. Tá? Uma tabelinha de dados, a gente pode pensar dessa forma aqui. Tá? Então, um banco de dados, quando a gente para pensar, ele é basicamente isso. Você tem registros formados por vários campos. Tá? São conceitos puramente lógicos. Então, isso não tem nenhum sentido, assim, nenhuma relação realmente com os bytes lá dentro. Tá? Quem dá sentido aos bytes somos nós. Tá? Organizamos aquele conjunto de bytes em campos e registros. Tá? Então, são conceitos lógicos que não têm nenhuma associação com o arquivo físico. Ok? E quando a gente está manipulando esses dados, a gente quer inserir ali um novo registro dentro do arquivo, tá? A gente quer atualizar esse registro, a gente quer excluir esse registro. Então, quando a gente está trabalhando com manipulação de dados em arquivos, a gente tem algumas tarefas aí. Mais complicado de tudo isso aqui é a remoção, tá? E um pouco a atualização. Inserir um novo registro, ele é tranquilo. A atualização, a gente vai depender do tamanho do nosso registro. Tá? A gente tem registros que eles têm tamanhos variáveis. Tipo, o campo nome, por exemplo, ele pode crescer de tamanho ou não. Então, no campo que não é o nome de uma pessoa. E a remoção de registro, ela envolve reutilizar o espaço daquele registro. Então, tipo, eu tirei alguns registros do meu arquivo, esse arquivo vai diminuir de tamanho. Então, eu preciso diminuir efetivamente o arquivo de tamanho ou reutilizar esse espaço com novos registros. Perfeito? Então, como é que eu posso fazer essa remoção de registro? Eu posso trabalhar com uma reorganização imediata do arquivo, tá? Fazer um reuso estático, dinâmico, ou um reuso dinâmico pensando em registros que têm um tamanho variável. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses aqui. Perfeito? A reorganização imediata, ela é simples. Tipo, você tem aqui um conjunto de registros. Eu tenho aqui a posição relativa dele no meu arquivo, esse RN. Aí, eu quero remover o meu leite aqui, esse produto leite. Tá? Eu vou lá e simplesmente apago ele do arquivo. O problema é que isso aqui tem um custo muito alto. Você tem que reconstruir o arquivo todo o tempo. Tá? Então, não dá para ir lá. Imagina que você tem um arquivo de 4 GB. Você removeu um registro, você tem que ir lá e reconstruir o arquivo inteiro. Tá? Copiar esses 4 GB menos esse registro. Tá? Então, é inviável na prática você fazer uma reorganização imediata dos dados. Perfeito? Então, posso fazer um reuso estático. Tá? Então, eu vou usar um campo extra para isso. Tá? Um campo aqui que está dizendo se o meu registro está ativo ou não. Tá? Então, a remoção ela é feita de forma lógica. Você remove o registro. Tá? E isso gera um espaço sem dados úteis. Então, eu vou lá e simplesmente marco esse registro como inativo. Os dados continuam lá, eu não preciso mexer neles. Tá? Eu simplesmente modifico esse campo ativo. Então, qualquer operação de busca, tá, vai entender que esse registro é para ser ignorado. Tá? Vou fazendo isso com várias remoções. Em algum momento eu vou chamar meu programa compactador. Após um período de tempo, tá, ou após um certo número de remoções, eu vou reconstruir o arquivo. Tá? Então é a mesma ideia, tá, do slide anterior, só que eu não estou fazendo isso a cada remoção. Eu faço isso de tempos em tempos ou após uma certa quantidade de remoções. Okay? Então a gente vê isso aqui. Tá? Tem um exemplo aqui. Eu vou recuperar os dados com RN1, remover os RN1 e 3 na sequência. Então, simplesmente marquei eles como inativo, mas eu nunca removi os dados, eles continuam lá. Perfeito? Vou recuperar os dados do RN2, então vou lá, está ativo, posso recuperar os dados. Vou inserir um novo registro. Vou lá, coloco ele aqui no final. Tá? Sempre inserção no final do arquivo. Perfeito? Nesse tipo de reuso. Continua manipulando. Recupera os dados do registro 4. Vamos lá. A RN4. Okay? Eu já tinha apagado ele. Registrei aqui. Esqueci alguma coisa. Tá certo. Eu recuperei os dados do registro 4. Compacto o arquivo. Então, esse registro aqui com leite e com o café, ele cai fora. Tá? Eu vou simplesmente apagar eles do arquivo, reconstruir o arquivo sem eles. Então, ficou isso daqui agora. Perfeito? Então, essa que é a ideia do reuso estático.
Eu posso aplicar isso daí com registros que ele tem um tamanho fixo, ok? E que usem um delimitador para separar os campos, tá? Então os campos podem ter tamanho variável ali. Posso usar isso com registros de tamanho variável, tá? É só adicionar uma flagzinha ali, um campo ativo, ok? E a ideia é que uma aplicação que não tenha tanta volatilidade dos dados, eu não vou ficar removendo, tá, com muita frequência ali os meus elementos, não vou ficar atualizando com muita frequência dados, e isso vai envolver uma remoção e nova inserção, tá? Então, esses são os cuidados que eu tenho que ter. O algoritmo de reorganização, né, o compactador, então, ele vai copiar os que não foram marcados para remoção para um novo arquivo. A ideia é mais simples. Eu posso tentar fazer isso em loco, tá? Como assim? Bom, pega por exemplo aqui o feijão, aqui está ativo, e tenta copiar ele para a posição que estava o leite. Se for um registro de tamanho fixo, perfeito, isso dá para fazer relativamente fácil. Você só tem um custo de ficar acessando vários locais diferentes do mesmo arquivo ao mesmo tempo, então não é tão trivial assim, tá? Às vezes é mais fácil simplesmente reconstruir o arquivo, perfeito? Tá? Com que frequência eu faço a compactação? Depende da aplicação, tá? Depende da porcentagem de registros marcados, posso escolher um período de tempo, posso considerar o tempo ocioso, tá? Então, meu computador costuma ficar em alguns períodos ocioso, tá? A minha aplicação, na verdade. Eu vou lá e compacto o arquivo, perfeito? Então, são algumas formas de você fazer aí, tá? Então, posso pensar também na degradação. Opa, 20% dos registros foram removidos. Então, vou lá e reconstruo o arquivo. Então, é uma outra abordagem que você pode pensar aí. Perfeito? Próxima aula a gente vê a parte de reuso dinâmico. Espero que tenham gostado e até a próxima.